Eu sempre falo que uma pessoa que não tem sonho é uma pessoa morta. Procurar ajudar as outras pessoas, ela se colocar sempre em segundo lugar. A grande sacada do Igor como empresário foi tornar-se referência de uma maneira super digna. Esse projeto eu abracei de corpo e alma. Eu acho que o trabalho social ele é uma obrigação de qualquer cidadão. Bom dia, bem-vindos ao Líder Piauí deste domingo, 10 de março de 2013. No programa de hoje você vai conhecer a trajetória de um grande líder. Ele que já foi lavador de carros, taxista e se tornou um dos médicos mais respeitados do Piauí. No quadro Líderes que já se foram, nossa homenagem para a ex-deputada Francisca Trindade. No quadro Líderes que ensinam, vamos mostrar a trajetória de liderança de Dedila Machado, que hoje é responsável por grandes estrelas do balé piauiense em todo o mundo. Ainda no programa de hoje, vamos contar um pouco da vida e do exemplo do jogador piauiense Eduardo Ribeiro, que se tornou um dos maiores jogadores do futebol francês. Esses são alguns dos destaques do programa Líder Piauí deste domingo, que começa a partir de agora. Eu sempre falo que uma pessoa que não tem sonho é uma pessoa morta. Procurar ajudar as outras pessoas, ela se colocar sempre em segundo lugar. A grande sacada do Igor como empresário foi tornar-se referência de uma maneira super digna. Esse projeto eu abracei de corpo e alma. Eu acho que o trabalho social ele é uma obrigação de qualquer cidadão. Ser líder é inspirar pessoas e se destacar. A gente começa o programa de hoje contando a trajetória e o exemplo dele que já foi lavador de carros, taxista e conseguiu atingir um grande sonho, se tornar um dos médicos mais respeitados do Piauí. Você vai conhecer um pouco mais da história do médico Gilberto Albuquerque. Ele nasceu em Morro do Chapéu, hoje município de Esperantina. Filho de analfabetos que aos 7 anos começou a estudar no movimento Mobral de Ensino. A trajetória do líder Gilberto Albuquerque é exemplo de superação e força de vontade. Aos 10 anos de idade, Gilberto perde uma irmã. Em 1977, ele vem morar em Teresina com os pais e mais 4 irmãos. Com muitas dificuldades, eles moraram nesta casa, aqui no bairro Dirceu. Para sobreviver, o pai de Gilberto trabalhava como roçador de cerâmica, a mãe como costureira. Começava ali a trajetória de sucesso deste grande líder. Quando a gente chegou em Teresina, a gente não tinha onde morar. E havia iniciado a construção do conjunto Itararé na época. E haviam casas aqui que as pessoas não queriam vir para cá, porque era distante, porque não tinham a infraestrutura necessária, e foi o lugar que a gente encontrou. Aproveitamos e moramos nessa casa aqui durante 3 anos. Tiveram dificuldades na época quando você chegou, quer dizer, vieram praticamente com a cara e a coragem, o que era um grande desafio. É difícil porque a gente veio de carona em cima de um caminhão-tanque de carregar combustível, né? Então veio papai e mamãe e 5 filhos menores, pequenos, que o mais velho era eu, que tinha 9 anos e pouco. Na primeira casa onde morou em Teresina, os vizinhos ainda lembram do menino Gilberto. Foi aqui onde tudo começou. O Gilberto sempre foi um menino estudioso, ele com os irmãos dele, né? A família boa, que eu me lembro até hoje, gostava muito da família dele. O pai, a mãe, era um excelente vizinho, não tenho nada a reclamar, né? O médico se emociona ao lembrar das histórias que viveu aqui. Foi o início da nossa história aqui em Teresina, né? Foi essa casa aqui onde a gente morou durante o período inicial. Ela tem uma representação muito grande. Ah, é. E há muito tempo eu não andava aqui. Até revi os colegas que estão aqui agora em frente. São os moradores que eram da nossa época aqui ainda. Ainda hoje estão aqui. Ainda no bairro Dirceu, foi nesta escola onde Gilberto estudou pela primeira vez em Teresina.
E a gente acaba de chegar na unidade escolar Maria do Carmo Reverdosa, aqui no bairro Dirceu. Essa foi a primeira escola onde o senhor estudou? Isso aqui quando nós chegamos em Teresina, em 1977, em 1978 teve início essa escola, onde a gente foi dos primeiros alunos aqui. Que série nessa época você estudava? Na época, eu tenho a impressão que era 3ª ou era 4ª série. Ainda hoje tem uns retratinhos daquela época que a gente tirava aquela foto bem característica, né? Isso é até um exemplo para alguns garotos, garotas que hoje estudam em colégio público. Eu estudei sempre em colégio público. Eu fiz um cursinho de 1 ano em colégio particular. O demais eu estudei em colégio público e, graças a Deus, a gente adquiriu a formação que a gente tem hoje. O jovem Gilberto, na época, ajudava no sustento da família. Ele chegou a vender salgados nas escolas. Sempre foi um aluno esforçado. Ainda jovem, ele conta que chegou a lavar carros e trabalhou também como podador de plantas. A gente morava ali, lavava carro aqui desses moradores do conjunto aqui ao lado do cemitério, né? Podava as árvores, jogava bola aqui no meio entre as avenidas, trabalhava aqui, estudava ali. Então era essa a nossa região, era aqui o nosso convívio. Anos depois, em comum acordo com a família, eles vendem esta casa do Dirceu para comprar um táxi. Na época, passaram a morar no bairro São João. Gilberto relembra os tempos em que foi taxista. Aqui reencontra amigos que acompanharam sua trajetória naquela época. O doutor Gilberto, hoje doutor Gilberto, mas na época que ele trabalhou aqui no ponto de táxi aqui, ele ainda era muito jovem. E eu admiro muito o doutor Gilberto, porque ele estudava aqui dentro do táxi, com os livros dele dentro do táxi. O pai dele, acho que não teve nem condição de botar ele em colégio particular, estudando em escola pública, e hoje é um diretor de um hospital. Para mim, é um prazer em ver ele hoje ser um diretor de um hospital. Era exatamente no balão do bairro São Cristóvão o ponto de parada do taxista. O destaque como líder fez com que ele montasse a primeira cooperativa de táxi da cidade. Nessa evolução das atividades, depois de açougueiro, comerciante, a gente vendeu o que tinha e comprou um táxi. Esse táxi a gente começou a trabalhar aqui no balão do São Cristóvão. Era o lugar mais perto de casa, porque a gente morava ali no bairro São João, estudava aqui no Joca Vieira e trabalhava aqui no balão do São Cristóvão. Era uma região que na época a movimentação era menor, como a gente era iniciante nessa profissão de motorista, então se encaixava bem, perto de casa, trânsito menor, e foi aí que nós começamos essa atividade de taxista, a qual desenvolvemos durante 14 anos. Durante esse período a gente foi dos colaboradores, né, da fundação da Rádio Táxi, a qual hoje é uma empresa aí enorme. Quem é líder, lê. Hoje nossa dica é o livro Coração de Líder, de Marcos Fabossi. Coração de Líder é um livro dedicado àqueles que são ou desejam tornar-se líderes pela oportunidade e pelo privilégio de influenciar e desenvolver pessoas. O livro revela o líder coach, um líder que se torna o número 1, colocando as pessoas em primeiro lugar. Um líder capaz de compreender o potencial de seus liderados e o seu papel no desenvolvimento deles. Não perca no próximo bloco. O médico Gilberto Albuquerque traz revelações de sua trajetória de liderança.